Oi, meu nome é Nalanda e hoje vamos falar sobre Roma, mais especificamente a cultura romana. A sociedade romana era uma sociedade patriarcal, ou seja, o homem tinha todo o privilégio e as mulheres não. As mulheres em si eram criadas para cuidar da família, do marido, da casa, desses afazeres bem domésticos. Bom, as mulheres que não conseguiam um marido ou não eram educadas para cuidar da família e da casa, começavam a se prostituir. Era o único meio que elas tinham para sobreviver. Não existia qualquer outro método para a sobrevivência delas. Porém, temos um fato bem interessante, que é as mulheres que cuidavam da casa não tinham tantos talentos e não tinham tanta educação quanto as prostitutas. As mulheres que se prostituíam geralmente tinham bastantes dons artísticos, sabendo cantar, pintar, dançar, N talentos. Os romanos eram politeístas, ou seja, vários deuses. Eles em si não tinham deuses deles mesmos, mas eles incorporavam deuses de outras nações de que eles conquistavam, principalmente da grega. Lembrando uma frase bem importante: os romanos são muito inspirados na Grécia. Bom, diferente dos gregos, os romanos não especulavam a origem dos deuses, o porquê eles estavam lá, como surgiram, por que cuidam dos humanos. Para eles, o importante era agradar os deuses com as oferendas, e nada mais. Para os romanos, os deuses deveriam viver em completa harmonia com os humanos. Então, é como se eles fossem um só. Mas, é naquelas, né? Bom, se lembra que eu disse que os romanos pegavam deuses de outras nações? Pois bem, os seus deuses principais eram deuses gregos, só que com nomes diferentes. As suas principais divindades eram Júpiter, o deus do dia; Febo, deus da luz; Juno, deusa protetora da mulher, do casamento e do parto; Marte, deus da guerra; Vênus, deusa do amor e da beleza; Diana, deusa da castidade, da lua e da caça; Ceres, deusa da agricultura e da fecundidade da terra; Baco, deus da alegria e do vinho; Vesta, senhora do lar e da família; Netuno, senhor dos mares, ou deus das águas; Vulcano, deus do fogo; Minerva, deusa da sabedoria; Mercúrio, deus dos viajantes e do comércio; e Plutão, deus do submundo e da riqueza. Lembrando que não são só esses deuses, mas esses são os principais e que tiveram completa influência grega. Após as calamidades causadas principalmente por guerras, os romanos começaram a tomar uma postura bem cética perante aos deuses, por não terem os ajudado. Então, aproximadamente no século III a.C., os romanos começaram a dar espaço para religiões mais orientais, com ritos de iniciação e sacrifícios. Após alguns séculos, o cristianismo começou a se espalhar, mas só foi legalmente conhecido em 313 d.C. Lembrando que os romanos acreditavam em vários deuses de outras culturas, o cristianismo foi facilmente aceito. Mas o cristianismo pregava o monoteísmo, não o politeísmo. Mas o monoteísmo passava a questionar a figura do imperador, pois o próprio se declarava um enviado dos deuses. E era reconhecido oficialmente como um. Então os cristãos começaram a ser perseguidos e violentados. E uma dessas violências era ser posto para lutar com os gladiadores.
O latim era a única língua oficial e a única língua aceita para comunicação. E era responsável por diferenciar os romanos dos não romanos. Ou, numa linguagem mais bruta, os romanos dos bárbaros. Tudo começa com a princesa Reia, filha do rei Numitor, e sobrinha de Amulho, que fora confinada à castidade pelo seu tio, que deu um golpe de estado e se tornou rei. Assim ela não teria filhos dignos do trono. Porém o deus Marte, encantado com a beleza da jovem, estuprou ela, que deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Para salvá-los de Amulho, eles foram postos dentro de uma cesta deixada na beira do rio Tibre. A cesta encalhou próximo à região das 7 colinas, onde os gêmeos foram encontrados pela loba Luperca, ou Lupa, que os amamentou e protegeu como se fossem seus filhotes, até que foram achados pelo pastor Faustulo e sua mulher. Quando cresceram, Remo causou uma briga com os pastores locais, que o levaram para o rei. Amulho, que desconhecendo da sua origem, o prende. Rômulo descobre que sua descendência é real. Invade o castelo e mata o rei. Assim, liberta seu avô e seu irmão. Seu avô Numitor assume o trono novamente e dá permissão aos gêmeos para construírem seu próprio reino na região das 7 colinas. Os dois discutem, pois Rômulo quer construir a cidade no Monte Palatino e Remo no Monte Aventino. Para decidir, eles consultam as tradições etruscas, que torna Rômulo o escolhido de liderança. Ele então traça uma divisória que marca o início da cidade e diz que quem ousar atravessar a linha será morto por ele. Remo, com raiva, cruza a linha e é assassinado pelo irmão. Assim Rômulo se torna o primeiro rei de Roma. Bom, essa é uma das várias versões do mito. Mas fica a dúvida, seria essa uma história real ou só uma lenda? Ninguém sabe, mas é fato de que o nome do primeiro rei de Roma é Rômulo. E por último, um fato interessante sobre a origem da loba Luperca, que pode ter sido uma criação fantasiosa para o fato dos gêmeos terem sido amamentados por uma humana, já que em latim, a palavra lupa, ou loba, tem sentido pejorativo atribuído a prostitutas. As artes romanas foram muito, mas muito influenciadas pelas artes grega helenística. Porém, as suas preocupações eram um pouco diferentes. Mesmo inicialmente reproduzindo muitas e muitas cópias das artes gregas, como na música, na escultura e no teatro, depois de um tempo os romanos começaram a criar o seu próprio estilo de arte. Eles se destacaram principalmente na escultura, porque diferente dos gregos, que sempre buscaram a perfeição nessas esculturas, os romanos não queriam isso. Eles buscavam a forma humana real, buscando salientar as imperfeições do corpo humano. Nas pinturas, por mais que foram pouquíssimos exemplares que ficaram salvos durante o tempo, se destacam os afrescos e os retratos. Outro traço bem marcante da cultura romana eram os mosaicos, que geralmente pretendiam mostrar uma cena da mitologia deles ou um personagem. A arte romana também se destacou bastante em questão aos relevos arquitetônicos ou narrativos, que tinham uma boa diferença com os relevos gregos, pois os romanos se preocupavam em dar uma ilusão de profundidade nos seus relevos, como por exemplo no relevo Cortejo Imperial. Roma recebeu muita influência grega quando se trata da vestimenta. A sua peça principal de roupa era a toga, que é muito similar ao rimation, que é grego. Eles usavam uma túnica e por cima a toga, que era extremamente volumosa e dizia qual era o status social da pessoa. As mulheres usavam uma túnica longa e por cima a pela, que é relativamente
bem parecida com a toga. Porém, ela é uma espécie de manto retangular. Uma das áreas mais significativas para a cultura romana é, com certeza, a arquitetura, amplamente conhecida por seus arcos e abóbadas. O Coliseu é uma dessas grandes construções feita na Roma Antiga e é considerada por muitos a obra-prima da engenharia. O Coliseu era um anfiteatro que abrigava mais de 50.000 espectadores e foi construído por ordem do imperador Vespasiano. As termas romanas eram construções destinadas aos banhos, tendo piscinas de água quente e água fria. Também possuíam vestiários e bibliotecas. O destaque fica para o interior das termas, que era extremamente lindo e decorado, com muitos pilares de mármore, estátuas e mosaicos. Os arcos do triunfo eram construídos com o intuito de homenagear os soldados e exaltar as vitórias do Império Romano. Atualmente pode-se visitar 5 arcos do triunfo: Triunfo de Druso, Triunfo de Tito, Triunfo de Séptimo, Triunfo de Galiano e o Triunfo de Constantino. Os aquedutos são estruturas construídas para o abastecimento de água. Essas obras criaram cursos de água artificiais e deram condições para que a população saísse da agricultura de subsistência e passasse para atividades mais elaboradas. O sistema só foi abandonado 500 anos depois por conta da chegada do encanamento. O Corpus Juris Civilis, ou o Corpo de Lei Civil, é uma obra fundamental para a jurisprudência, publicada pela ordem do imperador bizantino Justiniano I. O livro é composto por 4 partes. O Código de Justiniano, que continha toda a legislação romana revisada desde o século II. O Digesto, ou Pandectas, compostos pela jurisprudência romana. Institutos ou princípios fundamentais do direito. E as novelas, ou autênticas, com leis formuladas por Justiniano. Ele organizou as leis já feitas e as novas que ele tinha formulado, criando este livro. Então, essa se tornou realmente a base do direito civil moderno.